Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed, do canal do Estuda Mais, e vamos começar por aqui uma videoaula falando um pouco sobre a procaína. A procaína, ela é um fármaco anestésico local do grupo aminoéster. Ela é usada principalmente para reduzir a dor de uma injeção intramuscular, de queimaduras e de cirurgias locais, especialmente por médicos dentistas. Então aqui nós falamos um pouquinho sobre algumas informações gerais com relação à procaína. Na videoaula de hoje, a gente vai focar com relação à estrutura dela. Nós temos aqui uma fórmula para a procaína. Essa fórmula que aparece aqui, ela é uma fórmula simplificada. Então eu vou colocar informações com relação a outros tipos de fórmulas da procaína. Inicialmente, vou falar que essa é a fórmula simplificada dela. Você pode transformar essa fórmula simplificada em uma fórmula estrutural. A fórmula estrutural é aquela fórmula que mostra para a gente todos os átomos que aparecem dentro de uma molécula e também as ligações químicas que esses átomos estão fazendo. Com relação à fórmula estrutural, a simplificada ela está deixando implícito os átomos de carbono e também átomos de hidrogênios que estão ligados a estes carbonos. Então, basicamente, nessa estrutura aqui, tá vendo que ela tem uns tracinhos e eles viram esses tracinhos? Cada final de tracinho, você vai dizer que você tem um átomo de carbono. Aí você virou um tracinho aqui, ó, tem meio que uma quebra, uma intersecção entre eles, você tem outro átomo de carbono aqui. Então, aqui tem um carbono, aqui tem outro carbono. Ó, todos os átomos de carbono que estão implícitos dentro dessa estrutura. Aqui tinha um carbono também. E dentro desse ciclo aqui, desse anel aromático, nós temos 6 átomos de carbono dentro dele também. Uma coisa interessante de se notar é que o átomo de carbono é um átomo que faz 4 ligações químicas. E, por exemplo, quando você observa este carbono aqui, você só está notando uma ligação química. A ligação química é representada por esse tracinho que aparece bem aqui, ó. Você nota que só tem uma ligação. As outras 3 ligações que faltam para ele seriam ligações com átomo de hidrogênio. Então você colocaria 3 átomos de hidrogênios ligados a este carbono aqui. A mesma coisa desse outro lado, ó. Esse carbono está fazendo uma, 2 ligações. Então estão faltando 2 hidrogênios para que ele faça as 4 ligações químicas dele. Esse carbono aqui embaixo, ele está fazendo uma ligação química. Faltam outras 3 ligações para que no total esse átomo de carbono esteja com suas 4 ligações. O carbono aqui de baixo está fazendo uma, 2, então faltam outras 2 ligações. Esse outro carbono aqui embaixo está fazendo uma, 2 ligações, faltam 2. Então agora ele está com as 4 ligações. Professor, mas é sempre o hidrogênio que completa as ligações do carbono? Sim, na estrutura em linhas, apenas o hidrogênio estará completando ele, tá? Só o hidrogênio que fica totalmente implícito nessa estrutura. Observe esse carbono aqui, ó. Ele está fazendo uma ligação dupla. A ligação dupla você vai contar 2 vezes. Você vai falar assim, eu tenho uma ligação aparecendo aqui, uma vez, outra ligação aparecendo aqui. Então, são 2 ligações. Já aqui em cima temos mais uma ligação, então são 3 ligações no total. Para ter 4 ligações, está faltando só um hidrogênio. Esse carbono de cima também está fazendo 3 ligações, então está faltando para ele um átomo de hidrogênio apenas. O carbono que está aqui, ele já faz 4 ligações químicas. Ele faz uma aqui, 2, 3 com a dupla, 4 aqui para baixo. Então ele não precisa de nenhum hidrogênio ligado a ele. Não só esse átomo de carbono, como esse outro bem aqui do lado também já faz as 4 ligações. Observe que a ligação dupla conta 2 vezes. 1, 2, 3 e 4. Então ele já tem 4 ligações químicas. Então, com relação a esse átomo de carbono aqui, que estava aqui, ó, ele já está fazendo as 4 ligações. Vamos para esse aqui embaixo. 1, 2, 3. 4 ligações. Esse, 1, 2, 3. Com mais um H, 4 ligações. Esse carbono, 1, 2, 3, 4 com esse N aqui de baixo. Então, já está completa a sua estrutura. Essa estrutura que eu acabei de montar aqui, ela é a fórmula estrutural. Tá? Então, eu vou separar agora essa fórmula da fórmula simplificada que estava aqui antes de eu completar ela.
Pronto, agora nós temos aqui a fórmula simplificada e temos também a fórmula estrutural. Além dessas duas fórmulas, temos uma fórmula que é muito utilizada, que é a chamada fórmula molecular. Vou anotar aqui a fórmula molecular dessa estrutura. Fórmula molecular. Como é que a gente faz para descobrir essa tal fórmula molecular? Você vai contar a quantidade de átomos que você tem de carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio dentro dessa estrutura da procaína. Então, vamos começar com o carbono. Nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos, 7 carbonos, 8, 9, 10, 11, 12, são 13 átomos de carbonos. Então, a fórmula molecular você vai escrever C13, o número de hidrogênios. Aí vamos contar um por um também. Então, é bom que vá circulando para fazer a conta certinho. Ó. 1, 2. Aqui você tem 2 hidrogênios, aparece um H2. Então, você vai contar 3, 4. Depois temos 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20 hidrogênios. Então, ficou C13H20. Eu vou só dar uma apagadinha aqui em cima, porque agora a gente vai observar onde estão os outros átomos, só para tirar esse rabisco que eu fiz aqui, tá? Agora precisamos contar os nitrogênios e os oxigênios. Nitrogênio, a letra N, nós temos um nitrogênio aqui, um nitrogênio aqui. Então, N é 2, você vai colocar N2 e agora o número de oxigênios. Também só temos 2, esse e esse. Então, O2. Essa fórmula é a chamada fórmula molecular. A fórmula molecular, ela fala para a gente a quantidade de átomos que a gente tem de cada elemento químico, mas ela não diz para a gente quais são as ligações químicas que eles estão fazendo. Quem mostra as ligações químicas é a fórmula estrutural. Então, cada fórmula ela representa uma coisa. A simplificada, ela mostra a estrutura de maneira geral, mas ela não mostra todos os átomos, porque átomos como os hidrogênios, ela acaba deixando implícita por serem átomos que a gente praticamente nunca quer observar alguma coisa com relação a eles, tá? Funções orgânicas. Então, nessa primeira parte da aula, a gente se ateve a observar quais eram, né, as nossas fórmulas. Existem outras fórmulas também, mais periféricas, tá? Essas aqui são mais importantes. E agora a gente vai dar uma olhadinha com relação às funções orgânicas na estrutura da procaína. Bom, então vamos lá. Com relação às funções, temos aqui funções orgânicas. Aqui nós temos duas funções orgânicas que estão aparecendo. Uma delas é a função chamada de função éster. Vamos marcar aqui na frente, ó. Temos uma função chamada de éster. A função éster, ela existe quando você tem um carbono fazendo uma dupla com oxigênio, ligado a outro oxigênio, que está ligado a um C. Você tem que ter esse pedaço da estrutura para você ter a função éster. Um C dupla O ligado a um O ligado a um C. Isso nós temos na estrutura nessa parte aqui, ó. C dupla O, e aqui embaixo está ligado a um C. Então, esse pedaço da estrutura aqui está mostrando para a gente que nós temos a função éster. Só esse pedacinho aqui, tá? Então, a função orgânica que nós temos é uma função chamada de éster. Deixa eu marcar aqui a função éster. Existe uma outra função aparecendo aqui também. Essa outra função é a chamada função amina. A amina é quando você tem um nitrogênio ligado a carbonos ou a hidrogênios, tá? Ele pode estar ligado a 2 carbonos e um hidrogênio, ele pode estar ligado a 3 carbonos, o nitrogênio pode estar ligado a 1 carbono apenas, tá? Nós temos esses 3 casos. E aí, existem classificações diferentes para essas aminas. Quando o nitrogênio, que é a letra N, ela está ligada a 3 carbonos, como é esse nitrogênio aqui, ó, está ligado a 3 carbonos,
nós chamamos essa função de amina terciária. Tá? É uma subclassificação dentro da classificação da função amina. Então, ela é uma amina, só que ela é chamada de amina terciária porque o nitrogênio está ligado a 3 carbonos. Aqui eu tenho um nitrogênio que está ligado a apenas um carbono, que é esse carbono que está aqui. As outras ligações são com hidrogênios. Essa amina que nós temos aqui, então é chamada de amina primária. Temos uma amina terciária, que é essa que aparece aqui primeiro, tá? Ligada a 3 carbonos, e aqui uma amina primária ligada a apenas um carbono. Então, esse aqui seria um exemplo de uma amina secundária, tá? Ligada a 2 carbonos. Aqui temos um exemplo hipotético de uma amina terciária, ligada a 3 carbonos, vou deixar um Tzinho aqui para você lembrar. E aqui nós temos uma amina primária, porque só está ligada a um carbono, tá? Então, existem aminas primárias, secundárias e terciárias. E aqui está um exemplo de cada uma. Temos, então, na nossa fórmula da procaína, uma amina primária e uma amina terciária. Com relação a funções orgânicas, é isso. Agora, podemos falar outras coisas com relação a essa estrutura. Eu vou colocar algumas informações adicionais aqui em cima. Bom, o ponto de ebulição. O ponto de ebulição, o chamado PE, né? Mas vou marcar aqui, ponto de ebulição da procaína. Ele é um ponto de ebulição de 376 graus Celsius, tá? 376, na verdade é 373,6 graus Celsius. 373,6 graus Celsius. Tem que lembrar que ponto de ebulição é a temperatura com que uma substância ela sai do estado líquido e vai para o estado gasoso, tá? Essa informação que eu marquei aqui em cima, vou carregá-la ali para baixo e vamos fazer o seguinte com ela. Vamos complementar, né, essa história falando que essa mudança do estado líquido, ali não vai dar, não vamos ter espaço, então vamos colocar aqui embaixo. Ó, esse é o ponto de ebulição, tá? E com relação a essa informação, é importante que você saiba que a estrutura ela sai do estado líquido e passa para o estado gasoso numa temperatura onde você está no ponto de ebulição. O ponto de ebulição, ou chamada temperatura de ebulição, é a temperatura de 373,6 graus Celsius. Nessa temperatura, a procaína ela sai do estado líquido e vai para o estado gasoso. É importante saber disso, por quê? Porque você sabe que a procaína ela tem um ponto de ebulição alto, ou seja, a temperaturas ambientes ela não é volátil, é uma substância que se você deixar aberta, ela não vai ficar vazando, não vai ficar indo para o ar, passando para o estado gasoso facilmente, pois tem um ponto de ebulição que é alto para um líquido, tá bom? Então isso é importante de saber, porque existem substâncias que você tem que deixar sempre um frasco fechado. No caso da procaína, é claro que é bom, né, para não cair impurezas ali dentro, mas não é pelo fato de você ter que deixar ela não evaporar, tá bom? Mais alguma informação com relação a ela? A gente poderia falar da massa molar, mas para a massa molar, a gente utiliza geralmente a fórmula molecular. Essa fórmula que está aparecendo aqui, ela pode ser utilizada para a gente calcular a massa molar dessa substância. Então vai ser a nossa próxima informação com relação a ela, tá? Vamos marcar aqui. Com relação a massa molar. A massa molar da substância, ela é basicamente a massa dessa substância, a massa de 1 mol dessa substância. De 1 mol dessa substância. E ela é medida na unidade de gramas por mol. No caso da procaína, a gente vai separar todos os elementos que nós temos aqui: carbono, hidrogênio, nitrogênio e oxigênio. São os elementos que estão dentro da fórmula dela. E vamos colocar as suas massas da tabela periódica. Por exemplo, o carbono tem massa 12, o hidrogênio ele tem uma massa 1, o nitrogênio tem uma massa 14, o oxigênio tem uma massa 16.
e você vai multiplicar todas essas massas pela quantidade de vezes com que cada um desses átomos aparecem dentro da molécula. O carbono aparece 13 vezes, o hidrogênio aparece 20 vezes, o nitrogênio 2 e o oxigênio 2. Então você vai multiplicar todas essas massas aqui para você encontrar, depois com a soma dessas massas, a massa molar total. Olha só, 12 multiplicado por 13, o caso do carbono, 3 vezes 2, 6, 3 vezes 1, 3, 1 vezes 2, 2, 1 vezes 1, 1. Somando tudo isso, temos 6 com 5 com 1, deu 156 a massa total dos 13 carbonos. 1 vezes 20 vai dar 20 a massa total do hidrogênio. 14 vezes 2 vai dar 28. E 16 vezes 2 vai ser 32. Vamos somar essas massas para achar a massa molar da procaína. Temos 8 com 2 dá 10, com mais 6, 16. Temos aqui 1 com mais 4 aqui dá 5, com 5, 10, com 1, 3, 13. 1 com mais 1, 2, então aproximadamente 236 gramas por mol é a chamada massa molar da procaína. Tá? Então temos mais uma informação com relação a ela, que podemos tirar a partir de sua estrutura, que é a sua massa molar. Ou seja, sabemos que a massa dela é até uma massa relativamente alta, porque é uma molécula grande, tá? É uma massa de 236 gramas para cada 1 mol dessa substância. Poderíamos falar mais informações com relação a essa estrutura, como é classificada essa cadeia, né? Eu vou copiar essa estrutura aqui novamente, e aí a gente vai fazer algumas classificações da cadeia carbônica. Então vamos lá. E acho que eu vou acabar pegando um pedacinho, vou tirar esse aqui, ó. Voltando aqui embaixo. Vamos falar com relação a algumas classificações de cadeia. Classificação. Ficou um pouco estranho. Peraí, deixa eu melhorar um pouco. Bom, vamos lá. Classificação da cadeia carbônica. Essa estrutura, ela possui uma cadeia carbônica que ela é homogênea ou heterogênea, ou seja, ela é uma cadeia carbônica que só tem átomos de carbonos ligados entre si, isso é homogênea. Ou heterogênea, tem heteroátomo, tem algum átomo entre átomos de carbonos. Bom, no caso, ela tem um oxigênio entre 2 carbonos, e também o nitrogênio está entre átomos de carbonos. Então, nós dizemos que essa é uma cadeia heterogênea. Heterogênea. Podemos falar que essa cadeia é saturada, ou seja, só possui ligações simples entre átomos de carbonos, ou ela é insaturada, possui ligações duplas ou triplas. Ela é uma cadeia insaturada, pois possui ligações duplas. Podemos falar que essa cadeia carbônica ela é uma cadeia do tipo aberta, fechada ou mista. Bom, ela tem uma parte aqui que é fechada e ela tem uma parte que é aberta. Então, nós falamos que essa cadeia carbônica ela é uma cadeia carbônica do tipo mista. Tá? Ela é um pouco das duas coisas. Então, nossa cadeia carbônica é uma cadeia mista. Já falei com relação a funções orgânicas, né? Posso falar também que essa cadeia carbônica ela possui um anel aromático, que é essa estrutura que aparece aqui, com duplas ligações alternadas com as ligações simples. Então, é uma cadeia carbônica que possui um ciclo benzênico ou um anel aromático. Anel aromático. Poderíamos falar um pouco mais com relação às ligações sigmas e ligações pi dessa estrutura. Tá? Vamos começar com as ligações
π da estrutura. Geralmente são as mais cobradas. As ligações químicas, um átomo ele pode ter apenas ligações simples. Um átomo ele pode ter ligações duplas e ligações simples. O átomo ele pode ter ligações triplas e simples, tá? O carbono, no caso, pode ter também duas duplas. Mas aqui eu estou usando um átomo aleatório, não precisaria ser o carbono. Vamos olhar quais são as ligações químicas que nós temos nessa estrutura. Nós temos quantas ligações do tipo dupla? A dupla é quando você tem dois tracinhos juntos assim. E quando você tem uma ligação dupla, a gente fala que a primeira delas é sigma e a segunda é π. É o nome dessas ligações. Quantas ligações π nós temos na estrutura? Ou seja, quantos tracinhos duplos? Temos uma ligação π aqui, temos uma ligação π aqui, outra π e outra π aqui. Então, são 4 ligações do tipo π aparecendo dentro dessa estrutura. Tá? Isso é uma informação importante e que geralmente é cobrado. O pessoal quer saber com relação à classificação de estrutura, também a quantidade de ligações π. Bom, pessoal, essas são algumas informações com relação à procaína. Podemos, é claro, sempre estudar um pouco mais e descobrir diversas novas informações com relação às substâncias. Eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula, espero que tenham compreendido passo a passo na videoaula falando um pouco sobre o geral, do que a estrutura da procaína traz sobre conhecimentos químicos para a gente, tá bom? Desejo bons estudos para vocês, um forte abraço e até a próxima!